Saudações, boa tarde, noite. Eu queria começar deixando um profundo agradecimento ao grupo, né, ao grupo de pesquisa Política, Estado e América Latina, a todo mundo que trabalhou, que fez, né, que está aqui e que trabalhou para esse espaço existir. É sempre importante, né, pensar que todos os espaços existem porque há pessoas trabalhando para que isso exista. Admiro já há bastante tempo o trabalho feito pelo grupo, tento acompanhar, assim, acho muito importante, tudo que eu já vi, assim, produzido no grupo me parece extremamente importante. Para mim é muito bom, então, né, abrir esse espaço de diálogo, e esse pensamento, né, esse diálogo coletivo, né, acho que o pensamento, ele cresce quando é feito na crítica e em coletivo. Então, agradeço muito, em particular, na figura do Cássius e da Meire, né, pelo convite, mas estendo esse agradecimento a todo mundo que está aqui. Como o Cássius falou, né, eu pensei em trabalhar essas duas palavras-chave, dependência e desenvolvimento, né, que são palavras que estão presentes no nosso cotidiano para além das nossas vontades, né, assim, basta a gente olhar um pouquinho, a gente encontra no jornal, enfim, no debate público, em programas de partidos, em palestras, em temários, né, de seminários, etc. E sempre quando eu vou trabalhar isso, eu dou uma lidinha no jornal para encontrar, para pegar algum exemplo. Às vezes é de um dia anterior, às vezes da semana anterior. O exemplo de hoje é de hoje, né? Vou começar então dando um exemplo. Numa nota, o presidente da CUT, né, Sérgio Nobre, falou o seguinte, frente à crescente dependência de importações de produtos químicos. Vou citá-lo, um trechinho da nota. Em nota, né, Sérgio Nobre diz que os resultados da balança são consternadores, uma vez que evidenciam da balança comercial, né, e das crescentes importações de produtos químicos, uma vez que evidenciam um elevado nível de dependência externa em produtos críticos para o desenvolvimento econômico e a segurança alimentar. Está aí condensado, numa frase, essas duas palavras-chave. E é compreensível, né, que o presidente da CUT fale sobre isso. Agora bem, não é exatamente uma frase do presidente da CUT, embora pudesse sê-lo. Estou usando pela primeira vez aqui a ironia. É uma frase dita pelo Ciro Marino, que é presidente da Associação Brasileira de Indústria Química, ou seja, de uma associação patronal. E poderia muito bem estar na boca do presidente da principal central sindical do país. Será que existe algum problema, né, em que uma mesma fala esteja, ou possa estar, né, ninguém estranharia que estivesse, né, num documento, inclusive, da CUT, ou de várias organizações do campo da esquerda, uma colocação como aquela, né, e ao mesmo tempo está na boca de uma representação da burguesia industrial brasileira, uma importante representação, né, a Associação Brasileira da Indústria Química. Então, ali condensam duas palavras-chave e que circulam em diferentes setores, né, da sociedade, com diferentes projetos políticos, com diferentes horizontes estratégicos, ou às vezes nem tão diferentes assim, né, isso que é o problema-chave também em relação ao período histórico e esgotamento da estratégia que predominou no nosso período. Então, né, através aí dessa ironia, ou desse jogo aí, eu queria começar essa reflexão falando um pouco da história dessas palavras, né, trazendo essas palavras para a história, não tomando elas como pré-concebidas, né, mas enraizando elas no seu contexto histórico e no debate público intelectual brasileiro, tal como ele se deu nos últimos, digamos aí, 70 anos, né, de 50 para cá, pelo menos. Bom, vamos lá, né, vamos dessa história. E vou começar falando um pouquinho sobre a questão da dependência, né, um pouco de história aí desse debate da dependência. Se a gente pega documentos logo posteriores ao processo de independência dos países latino-americanos, já aparecem
nos parlamentos, em jornais, do debate sobre a dependência que os estados latino-americanos tinham frente, no caso, então, naquele então, da Inglaterra. Estava presente nos parlamentos, por exemplo, da Argentina, no México, também no Brasil, né? Ou seja, desde o primeiro momento que se tornam independentes os países latino-americanos, se debate a dependência. E aí, de várias formas, né, esse debate se dá, e dependendo também de quem o faz, né, está presente, por exemplo, em setores militares, o debate da dependência está presente nos latifundiários, inclusive, né, na burguesia agrária, que, enfim, muitas vezes se vê dependente da demanda de outros países. Está presente, como no caso agora do presidente da Associação Brasileira de Indústria Química, né, na burguesia industrial, que depende muito de tecnologia externa ou de importação de insumos. Está presente, né, num arcabouço aí da intelectualidade, aí já trazendo para o caso do Brasil, e não só, né, da América Latina, da intelectualidade que está em busca de um sentido nacional, né, da formação nacional, está presente em camadas da pequena burguesia que, né, almejam aí um desenvolvimento mais autônomo do país, e está presente, certamente, desde muito tempo já, na maioria dos partidos e movimentos de esquerda, né, nos seus programas, nas suas leituras de conjuntura, etc., né. Ou seja, diferentes forças políticas que expressam e representam diferentes projetos de classe, ou de frações de classe, de uma forma ou outra tratam ainda hoje a questão da dependência, né, e buscando superá-la, ou seja, é uma questão, parece ser uma determinação da existência, uma forma de ser do capitalismo em nossas bandas, né, em nossa América. Agora bem, houve um momento, aí trazendo para a história das ideias, onde essa categoria foi central, assim, onde ela passou a ser debatida por todo mundo mesmo, né, enfim, que é ali meados dos anos 60, meados dos anos 70. Eu colocaria, inclusive, se for para demarcar um período mais certinho, seria, digamos, a partir da Revolução Cubana em 59 e até, pelo menos ali, o golpe contra a Unidade Popular e o Salvador Allende no Chile em 73. Assim, nesse período, praticamente todo mundo, se não todo mundo que estava pensando a América Latina, seus países, etc., de direita à esquerda, falou sobre dependência, né? E aí, se dá para assim, a gente localizar, né, uma grande controvérsia da dependência nesse período. Eu acho interessante ver por exemplo, a obra do Florestan, assim, como vai debatendo isso, o subdesenvolvimento e dependência, né, Mudanças Sociais do Brasil, que reúne ensaios ali de 49 a 59, e ainda não tem o tema da dependência. Aí depois, entre 65 e 67, ele escreve Sociedade de Classe e Subdesenvolvimento, está presente o tema do subdesenvolvimento. E depois, ali, já a partir metade dos anos 60, sobretudo, né, ali posterior a 67, posterior ao exílio, né, em 68, começa a debater capitalismo dependente, classes sociais, etc. Só para dar um exemplo. Mas aí a lista é imensa. A lista é imensa de textos sobre a dependência nesse período. E as determinações da existência dessa controvérsia naquele período em particular, eu acho que são várias. Primeiro, a integração monopólica dos sistemas produtivos, que se dá no pós-Segunda Guerra, sobretudo a partir da hegemonia estadunidense no mundo ocidental capitalista, né? O aprofundamento da industrialização com base no investimento externo direto, né? Isso por um lado, que aumenta, digamos, a dependência tecnológica, financeira, a dependência do dólar, né? A partir da consolidação do dólar enquanto moeda mundial. Por outro lado, o avanço de lutas pela independência, né, em países e regiões ainda colonizadas, sobretudo no território do continente africano, mas não só, também na América Central, também no leste asiático. O impacto tremendo da Revolução Cubana sobre o mundo, não só sobre a América Latina, mas sobre o mundo, né, e a Revolução Cubana se coloca como segundo em verdadeira independência, né, de Cuba. Naquele então, ali nos anos 50, 60 também, o debate que estava presente
no campo da esquerda, e sobretudo dentro da estratégia que predominava nesse campo, a estratégia democrático-nacional, democrático-burguesa, de entender a dependência frente ao imperialismo, e o imperialismo como um inimigo externo, como o principal inimigo a ser combatido, enfim, uma série de elementos da conjuntura daquele momento, e alguns acontecimentos, assim, digamos, mais não casuais, é mais... me fugiu a palavra. Mas alguns acontecimentos que acabam catalisando o debate, contingentes, digamos assim, que não, né, que não, para além do estrutural. O golpe de 64 aqui, né, que fez com que vários intelectuais vinculados à esquerda, aí seja a esquerda reformista, seja a esquerda revolucionária, que se exilam, né, ou são levados a se exilar necessariamente, muitos deles vão para o Chile, né, o Chile que começa a viver, sobretudo a partir de 70, mas antes disso já vivendo um processo de, né, transformação social importante, e que ganha um contorno particular a partir da ascensão da Unidade Popular, né, em 1970, o Chile já era sede desde 1949 da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, passa a ser desde 1962 sede também, como vínculo da CEPAL, do Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, o ILPS, que depois, né, viria também a ser um centro aí de investigação. No Chile estava também o Centro de Estudos Socioeconômicos, vinculados à Universidade do Chile, onde passou aí uma quantidade enorme de intelectuais debatendo a questão da dependência. Ou seja, entre 59, né, e 73, e sobretudo ali no Chile, a partir de 64, né, e se a gente for condensar ainda mais, entre 70 e 73 no Chile, existe ali um rebuliço social acontecendo tremendo, e muita gente debatendo a questão da dependência, como superá-lo, o que caracteriza a dependência, né, embora, então, seja uma questão que perpassa a história da América Latina sempre, até hoje, e desde o momento de independência, houve um momento histórico onde essa questão foi central no debate político-intelectual, né, essa controvérsia da dependência. E, assim, eu sugiro, né, enquanto debate, como leitura dessa história, uma chave de definição, ou de entender como cada intelectual, como cada obra, como cada contribuição dentro dessa controvérsia se situa, numa diferenciação, digamos, em dois campos, né, no sentido de que essa controvérsia, nesse período, está conformada, por um lado, né, como um desdobramento e uma tentativa de superação da questão de como alcançar o desenvolvimento, né, ainda em termos capitalistas, de como desenvolver os países latino-americanos, como fazer dos países latino-americanos deixarem de ser subdesenvolvidos, né, superando os obstáculos ao desenvolvimento, etc. E aí teria, digamos, uma tríade de palavras-chave nesse conjunto de obras que, enfim, aqui tá, no Brasil, né, está o Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Fernando Henrique Cardoso, em alguma medida ainda, né, nesse período inicial, Florestan Fernandes, que depois, enfim, vai se alterando, e um monte de outras pessoas. E, por outro lado, dentro dessa controvérsia, tem um campo, né, de intelectuais, de pessoas que estão debatendo, tentando analisar a região, os seus respectivos países, a partir de outra questão motora, né, que é como construir o socialismo nas condições específicas da América Latina, né, e, portanto, como superar a dependência também, sendo a dependência constitutiva do capitalismo, da forma de ser capitalista na América Latina. Vejam que eles são, assim, embora estejam tratando do mesmo tema, estavam dialogando, enfim, às vezes muita gente coloca como o mesmo campo, a teoria da dependência, né, são duas perspectivas que, com o tempo, né, com o olhar visto de hoje, é possível diferenciá-las bastante. Eu acho que tem uma tríade de palavras-chave aí que são diferentes, né, que seriam, em lugar de desenvolvimento, subdesenvolvimento e dependência, seria revolução socialista, subdesenvolvimento e dependência, né, a revolução socialista como um horizonte necessário para superar tanto o subdesenvolvimento quanto a dependência. É uma forma esquemática, né, de dividir esses autores, mas eu acho que ajuda a ler, né, de hoje para trás, essa história do pensamento. E é uma diferenciação que implica, né, como eu coloquei, diferentes questões motoras,
diferentes matrizes teóricas, diferentes projetos de sociedade, diferentes posicionamentos, né, na luta de classes, enfim. E aí, para captar, também para pensar essa diferenciação, me parece importante a gente remontar ao pós-Segunda Guerra Mundial, né, pensando que parte dessa controvérsia é desdobramento também do debate sobre desenvolvimento. E aí eu queria trazer aqui uma hipótese, né, que eu tenho trabalhado, de que a forma como a gente tende a compreender desenvolvimento, assim, tanto no senso comum, mas também na forma como se enraizou muito fortemente, sobretudo no Brasil, mas não só, no debate político intelectual, a questão do desenvolvimento e esse horizonte do desenvolvimento, ela é parte da geopolítica estadunidense no pós-Segunda Guerra Mundial, como forma de se contrapor ao socialismo. Isso é uma hipótese, enfim. E aí eu penso, inclusive, da gente, assim, às vezes eu trago uma imagem, né, uma forma de pensar para a gente, me parece que facilita a gente perceber isso. Se a gente pensa numa pessoa que nasceu em 1900, que tem um letramento, que nasceu de alguma cidade, seja São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, Lima, Paris, Nova York, São Francisco, Tóquio, enfim, eu estou falando só ainda do campo capitalista, né, sem pensar, e bom, também obviamente ali de Rússia, enfim, Itália, Alemanha, enfim, quem está ali nascendo em 1900, né, Belle Époque, Segunda Revolução Industrial bombando, neocolonialismo bombando, civilização contra a barbárie bombando, né, tipo, a civilização como horizonte frente à barbárie do mundo não civilizado, etc. Bom, em 1914 vem a Primeira Guerra Mundial, uma guerra interimperialista, uma carnificina tremenda, uma guerra com um potencial devastador, porque uma guerra ainda feita como trincheiras, mas com um potencial bélico muito maior, né, muito pior, muito mais mortal do que havia antes. Uma guerra interimperialista, e sobretudo, né, no meio da guerra, os socialistas, os comunistas identificando isso, apontando para esse caráter da guerra, e vem a Revolução Soviética, que se coloca como um outro horizonte possível da história, como um outro horizonte futuro, como a construção de uma outra civilização que não é capitalista. Bom, termina a Primeira Guerra, essa pessoa aí com 17, 18, 19 anos, e aí, pouco tempo depois, vem a crise de 29 nos Estados Unidos, coração do capitalismo, uma crise tremenda, fileiras imensas passando fome, né, a sociedade estadunidense já muito proletarizada, então uma crise capitalista já leva quantidades imensas da população passando fome, etc. E ao mesmo tempo a União Soviética, né, crescendo, possibilitando um horizonte de futuro para camadas cada vez maiores da sua população, estendendo a sua força, seu poder, etc., né? Chega a Segunda Guerra, para avançar mais rápido, aí, mas acelerando. Segunda Guerra, novamente uma guerra interimperialista, a ascensão do fascismo, do nazismo em contraposição à luta e ao horizonte socialista, também a guerra ali, Guerra Civil Espanhola, enfim. E quem ganha militarmente é a União Soviética. Onde eu quero chegar? Bom, em 45, o mundo, grande parte do mundo, era socialista e comunista. E não à toa, nesse período, aumentou muitíssimo, inclusive as filiações, a militância socialista e comunista. Nesse período, os partidos comunistas cresceram muitíssimo, ganharam representação, né? Aqui, por exemplo, o exemplo clássico é a votação imensa, né, que teve Luiz Carlos Prestes, enfim, temos exemplos disso em todo o mundo, inclusive historiadores, digamos, do campo mainstream, assim, o Leslie Battle fala disso, enfim. Por outro lado, estava, né, os Estados Unidos jogando, os Estados Unidos como agora potência, maior potência industrial, potência militar, potência financeira, com a partir dos acordos de Bretton Woods, e precisa dar um outro horizonte para o mundo. E esse outro horizonte que os Estados Unidos vai formulando é o horizonte do desenvolvimento. Até, assim, essa noção, né, do subdesenvolvimento, essa palavra subdesenvolvimento, ela surge no cenário político mundial,
ela já existia em pequenos textos e tal, mas ela é colocada no cenário político mundial através do Harry Truman, né, que era, então, o presidente que havia sucedido o Roosevelt. Desde 44, ele ganha de novo a eleição em 48, e no seu discurso de posse em 49, ele fala, bom, ponto 4 do seu programa para os países, para o, né, programa de política internacional é, frente às áreas subdesenvolvidas, e esse termo não havia sido ainda colocado no cenário político intelectual mundial, frente às áreas subdesenvolvidas, temos aqui um programa de desenvolvimento. E aí, todo mundo começa a debater desenvolvimento, cria-se toda uma seara de economia do desenvolvimento, sociologia do desenvolvimento, uma noção de que é preciso superar os obstáculos ao desenvolvimento, que seriam as instituições atrasadas, sejam elas feudais, semi-feudais, ou tradicionais, ou patrimonialistas, né? Os países subdesenvolvidos, eles não têm condições de poupar, e, portanto, eles não têm condições de investir, portanto, esse investimento teria que vir de fora, né, então cresce aí, digamos, cria-se uma justificativa ainda teórica, política, intelectual, para os investimentos externos, né, para a integração monopólica dos sistemas produtivos, a modernização, a ideia de aumentar o PIB per capita, a própria noção de PIB começa a ser calculada aí, né, e a riqueza do país ser medida pelo PIB per capita, etc. Então, assim, trazendo esses elementos, para colocar, para reforçar essa hipótese, né, que o debate sobre dependência, em certa medida, ele é um desdobramento desse debate, dessa geopolítica estadunidense em torno do desenvolvimento, a forma como a gente entende, né, a superação da dependência, ela tem, por um lado, um desdobramento a partir disso, né, dessa ideologia que vai se formando no pós-Segunda Guerra Mundial, dentro do bojo da Guerra Fria, como parte da consolidação da hegemonia estadunidense no mundo capitalista, em contraposição à União Soviética, e como parte da construção de uma hegemonia do campo capitalista frente ao campo socialista. Bom, é claro que a noção, a palavra desenvolvimento já existia muito antes disso, né? Mas o que eu estou querendo colocar é que, enfim, aí eu me utilizo de textos, por exemplo, do Immanuel Wallenstein, entre outros, é a partir disso que vai surgindo uma geocultura do desenvolvimento, né, a partir desse pós-Segunda Guerra Mundial. E vai se reconfigurando alguns aspectos da própria modernidade capitalista que são mais gerais, né? Por exemplo, o humanismo, que é uma questão que está presente desde a consolidação, desde a Revolução Francesa, né, essa pretensão de universalizar certos interesses, subordinando a realidade alheia a partir da questão de que existem interesses humanos gerais, né. A noção do individualismo, de que o bem-estar, ele é medido pelo bem-estar individual, por isso PIB per capita, né, e a ideia de que o mais fundamental é a liberdade individual, a noção do progresso, enfim, que vinha já do século XIX, mas que ganha um peso tremendo aí também, o progressismo, a noção de que a sociedade vai caminhando do atrasado para o avançado, do defeituoso para o equilibrado, do pior para o melhor, enfim, ganha novos patamares essa percepção a partir daí. Claro que, bom, é parte da geopolítica estadunidense, mas ela não é apenas, né, essa ideologia não é apenas implementada de fora para dentro, mas tem condições também políticas de classe que faz com que essa ideologia se enraize bastante em alguns territórios, né, no caso da América Latina, se a gente pensa em termos gerais, já existia, sobretudo em alguns países com maior desenvolvimento capitalista relativo, né, em termos assim, de proletarização e também, ao mesmo tempo, de uma consolidação da burguesia industrial, já havia ali uma necessidade da burguesia industrial ganhar maior condições de disputar o Estado frente à burguesia agrária, né, ou seja, já havia uma burguesia que tentava ganhar parte do poder do Estado frente à burguesia agrária exportadora e tentava trazer para isso, né, como um aliado momentâneo, obviamente, parte da classe média e do proletariado industrial. Então, assim, havia uma condição histórica na América Latina muito propícia para que a burguesia industrial tentasse apresentar seus interesses particulares como se fossem universais, e a questão do desenvolvimento, esse horizonte do desenvolvimento cai como
uma luva também nesse sentido, e se enraiza muito fortemente no Brasil, em particular, inclusive acho que mais do que no México e na Argentina, embora também nesses países. Ou seja, a classe dominante, né, local, ela encampa essa ideologia também e apresenta seus interesses como sendo universais. E se a gente olha para a história brasileira, em particular desde então, né, desde os anos 50 até hoje, é interessante ver que diferentes projetos políticos, diferentíssimos, muitas vezes contrapostos, né, apesar dessas diferenças, eles mantiveram e se reforçaram e se afirmaram a partir do desenvolvimento enquanto um horizonte a ser alcançado, seja as reformas de base do João Goulart, seja o JK, obviamente, né, 50 anos em 5, seja a ditadura militar, cujos eixos era desenvolvimento e segurança, né, e também o próprio neoliberalismo, as propagandas do Collor, ou seja, a liberalização financeira, a liberalização comercial, as privatizações, tudo em função do desenvolvimento, né. Pois bem, isso, né, na história, digamos, tentando mesclar um pouco a história política e intelectual do debate, né, da controvérsia, e a história também concreta brasileira. Voltando para a história, digamos, política e intelectual, nesse sentido, é interessante notar como, na América Latina, sobretudo a partir da CEPAL, mas não só, vai se conformando uma controvérsia já mais específica, né, do subdesenvolvimento, entendendo o subdesenvolvimento já não como uma etapa prévia necessária que todos os países vão passando, mas como características histórico-estruturais, né, o subdesenvolvimento como fruto, inclusive, dos 300 anos de colonialismo, fruto de uma economia exportadora. Celso Furtado tem uma obra importantíssima nesse sentido, de consolidar o subdesenvolvimento como um processo histórico autônomo, e aqui cito, né, e não como uma etapa pela qual tenham necessariamente passado as economias que já alcançaram o grau superior de desenvolvimento, um texto de 58, vai se formando uma controvérsia ali específica para entender o subdesenvolvimento e a dependência. Mas isso, digamos, como desdobramento desse debate, ou dessa questão motora sobre como alcançar, finalmente, esse desenvolvimento, como superar os obstáculos ao desenvolvimento. E uma obra-chave nesse sentido, que tem repercussão, não sei se até hoje, mas que acaba tendo repercussão até hoje, né, enfim, mas que teve uma repercussão importantíssima no Brasil, não só por essa obra, mas pelo seu entorno e pelos seus desdobramentos, é desenvolvimento e dependência e desenvolvimento na América Latina, né, do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto. Não pela obra em si, não pelo livro, mas pelo grau como o Fernando Henrique Cardoso, através do SEBRAP e através da Escola Paulista de Sociologia, através da Unicamp, conseguiram consolidar, né, uma linha de pensamento, inclusive dentro do campo progressista de esquerda, de contra-ditadura, etc., né, mas cuja questão motora, cujo debate finalmente era como alcançar o desenvolvimento em termos capitalistas. O que ele mudava em relação ao debate anterior era: a dependência não é um obstáculo para ser superado, a dependência vem junto com o desenvolvimento dependente associado, né? Agora bem, eu tenho aí quanto tempo, Cássio, só para ter... Tem o tempo que você precisar. Pode... Não, mas não gosto de falar muito não, quero ouvir vocês. Eu acho que eu falei que um pouco mais de 15 minutos, né, uns 20... 25, você falou. 25, tá, não, já vou caminhando já para o final. Tranquilo, fica aí, na boa. Mas assim, o que eu queria trazer agora é esse outro caminho, né, essa outra corrente, essa outra linha do debate sobre dependência, ou dessa controvérsia da dependência, cuja questão motora era outra, cuja questão motora e a tradição teórica e com quem estava debatendo eram outros, embora se mesclassem, embora se aceitassem para comer junto, embora, né, dialogassem de alguma forma, assim, naquele momento ali, sobretudo no Chile, que é a galera que está fazendo o debate sobre a dependência com a perspectiva de compreender as características específicas na América Latina para pensar a revolução socialista dentro dessas características, né? No caso brasileiro, pensar a Revolução Brasileira.
pensar e agir, né, porque eram pessoas, eram intelectuais que estavam não só, né, no escritório ali, mas estavam também vinculados a partidos, a movimentos, às vezes, inclusive, a luta armada, e estavam formulando, né, para tentar informar uma estratégia socialista nas condições específicas da América Latina. Tem um trecho que me parece importante, né, nesse sentido, que ajuda, assim, nessa argumentação, que é um trecho do Mauro Marini, dois trechos, na verdade. Um, na sua memória, né, um texto que ele escreve em 1991, quando ele inscrito na UNB, né, ele foi professor da UNB em 62 a 64, veio o golpe, ele tem que se exilar, etc. E aí, quando termina a ditadura, tem uma reincorporação desses professores que foram expulsos da UNB com o golpe empresarial militar, e ele escreve em memórias, né? E nessa memória, não sei em que medida já leram, conhecem, enfim, tem um momento que ele fala, na realidade, e contrariando interpretações correntes, que havém a teoria da dependência, né, como subproduto e alternativa acadêmica à teoria desenvolvimentista da CEPAL, e olha, eu me formei ouvindo isso, né, quando eu comecei a ver esses debates, a gente vê a teoria da dependência como subproduto da CEPAL. Eu até estava, enfim, vendo outro dia umas anotações de quando eu fui fazer o mestrado no México, tinha lá um processo seletivo, e aí eu fiz alguns ensaios preparativos para o processo seletivo e eu afirmava isso, né, a teoria da dependência é uma crítica à CEPAL e ao desenvolvimentismo, barará, barará. Então, o que ele argumenta é, ao contrário disso, a teoria marxista da dependência, e aí volto a citar, tem suas raízes nas concepções que a nova esquerda elaborou, particularmente no Brasil, embora seu desenvolvimento político fosse maior em Cuba, na Venezuela e no Peru, para fazer frente à ideologia dos partidos comunistas daquele então, ou à estratégia democrático-nacional, né, ou a democrático-burguesa. Ele também argumenta nesse sentido num outro texto, de 79, ou seja, ele já percebia isso antes, esse texto que eu citei agora é de 91, mas já em 79, no texto que ele critica, faz uma réplica, a crítica que o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra tinha feito ao Dialética da Dependência, que não foi publicada no Brasil, mas sim no México, enfim, depois eu comento um pouco mais sobre isso. Ele também fala que na verdade, essa crítica à CEPAL, ela veio por tabela, né, ela existiu, de fato, mas na verdade, esses intelectuais, ele, né, Marini, Vânia Bombirra, Teotônio dos Santos, estavam ali no campo da esquerda revolucionária, buscando reler uma realidade que havia se alterado muitíssimo dos anos 50 para os anos 60, no sentido de informar uma estratégia socialista e, portanto, mostrar os limites da estratégia democrático-nacional e etapista que predominou no período anterior. Eu acho importante mostrar essa diferenciação, esses dois caminhos distintos dentro dessa controvérsia da dependência, né? Um que continua debatendo em torno do desenvolvimento, superar a dependência para o desenvolvimento, tal como o representante da indústria química falou, né, citou hoje, e que poderia estar no campo da esquerda ainda hoje, né, e um outro caminho que estava debatendo a dependência, mas percebendo a dependência como uma forma de ser do capitalismo latino-americano e, portanto, para superá-la era necessário organizar, né, a classe trabalhadora e avançar no sentido de uma ruptura de caráter socialista. Enfim, basicamente era isso que eu queria trazer, assim, né, eu não vou entrar agora, posso falar depois, assim, das características mais gerais dessa teoria marxista da dependência que se forma. Existem também diferenças entre esses autores, Marini, Vânia e Teotônio, por exemplo, inclusive André Gunder Frank, que tem aí uma incidência também, embora não tão vinculado de forma mais, digamos, ortodoxa, no bom sentido, ao marxismo. Mas vou não quero passar do tempo. Meu interesse era, por um lado, mostrar como dependência e desenvolvimento seguem presente no debate político intelectual hoje, basta ler os jornais, vai estar lá. O que varia é a forma de compreender essas categorias, né, colocar em questão essas categorias, colocar elas e não só apenas naturalizá-las, assim, não tomá-las como dado, né, colocar elas em sua história,
em sua história política e intelectual e na forma como essas categorias foram sendo debatidas, foram sendo disputadas, né, por diferentes horizontes históricos, e colocar a questão, acho que hoje, né, o que entendemos hoje, né, como desenvolvimento, o que entendemos hoje com dependência, queremos desenvolvimento, é possível ainda disputar esse horizonte, ou ele já está, digamos, tão subsumido a uma ideologia, no sentido como parte do sistema de dominação que não daria nem para disputá-la, que caracteriza a dependência hoje, enfim, colocar essas questões a partir desse histórico. E aí abro para o debate. Beleza. Pô, obrigado, Fernando. Agradeço bastante a exposição. Acho que